preso por dizer essas palavras. Nossa, Amanda, você tá brava? Você está com TPM hoje? Ou, poxa, Amanda, eu te falei um negócio, você esqueceu? Olha essa série de artigos desta lei. É a lei mais feminista e um feminista burro, né? Que eu já vi na minha vida. Basicamente, o homem vai ter medo de falar com uma mulher, de se referir a uma mulher ou de fazer brincadeiras. Equipar ao racismo. Racismo é objetivo. É você chamar uma pessoa de macaco, é você não permitir que uma pessoa entre no estabelecimento pela cor da pele. Isso é objetivo. Essa lei aqui, totalmente subjetiva. E pasmem, né? Passou no Senado ontem com o apoio de quem? Do pré-candidato à presidência da República, que se diz de direita, mas que votou num projeto que é muito parecido com o projeto da Erika Hilton, que é um projeto contra a Red Pill. É um projeto que basicamente fala tudo isso, ó. Se você falar até que a mulher tá bonita, ou nossa, você emagreceu, nossa, você está curvilínea, enfim, coisas assim, você pode ser preso com uma detenção de 3 anos de prisão. E o mais engraçado de tudo isso, né, que a esquerda está comemorando, mas quando a gente pauta projetos para de fato prender estuprador, castrar estuprador para que nunca mais estupre, ou até pena de morte, aí não, aí é coitadinho. Agora, se você fizer uma brincadeira com uma mulher, de 3 a 5 anos de prisão. Mas calma que nem tudo tá perdido. O nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, está trabalhando, não é só, se eu for eleito eu vou derrubar. Não, ele está trabalhando agora com o jurídico e junto com o deputado Kim Kataguiri para barrar esse absurdo. E se você concorda com o nosso pré-candidato à presidência... Ontem o Senado aprovou o projeto que vai causar a maior onda de desemprego feminino do Brasil. Mas ele está disfarçado de proteção à mulher. Fica atento a isso aqui. Os senadores passaram por unanimidade um projeto que transforma misoginia em crime equiparado ao racismo. A justificativa é proteger as mulheres. Agora, olha o resultado real. Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, porque eu tenho certeza que ninguém vai falar sobre isso para você. O projeto ele não define o que é misoginia com critérios objetivos, não define o que é mulher e prevê até 3 anos de reclusão para quem praticar ou induzir o que eles chamam de sentimento de repulsa, de ódio ou de aversão às mulheres. Agora pensa comigo, você é dono de uma pequena empresa, tem uma funcionária que não está entregando resultado e você precisa chamar ela para uma conversa, cobrar a meta, dar um feedback sincero. Ou pior, você precisa inclusive demitir essa funcionária. Antes dessa lei isso era gestão, depois dessa lei isso é risco penal. Porque aversão é subjetivo, repulsa é subjetivo. Quem vai definir se a sua cobrança profissional foi gestão ou um crime? Um juiz, interpretando um texto que não tem critério nenhum. Agora me diz, se você fosse empresário, você contrataria uma mulher sabendo que qualquer conflito profissional pode virar um processo criminal contra você? Isso não é teoria. Já aconteceu em outros países. A França criminalizou o assédio moral com uma definição vaga. O resultado, os estudos mostraram que empresas passaram a evitar promoções de mulheres a cargos de liderança. Porque quanto mais autoridade ela tem, mais risco jurídico o empregador assume ao cobrar um resultado. É a mesma lógica. O sistema vende como proteção, mas a consequência real é o isolamento da mulher. A mulher vira uma bomba jurídica ambulante dentro de qualquer empresa. E o mais perverso, anota isso, quem mais sofre não é a executiva classe A, que tem advogado e tem reserva financeira robusta. Quem mais sofre é a mulher de classe C e D, mãe que precisa daquele emprego para pagar a conta de luz, o seu aluguel, e que agora compete com homens que não representam risco legal nenhum para o empregador. O sistema que diz te proteger acabou de tornar a sua contratação a mais arriscada do mercado. Mas ninguém vai falar isso, porque quem falar pode ser enquadrado nessa mesma lei. Então os homens não vão falar. Manda esse vídeo para aquela mulher que trabalha. Manda sem dizer nada, só manda, porque ela precisa entender que o maior inimigo da mulher no mercado de trabalho hoje não é o machismo. É a lei que finge combater o machismo e que vem disfarçada de proteção. Meus amores, chegou a hora de abrir... Devido a toda essa repercussão de reprovação, até por muitas mulheres que veem essa lei como perigoso para o futuro delas, a mídia escolheu usar o Renato Trevital como exemplo para acabar com o debate, o acusando, na tentativa que o sistema o faça sofrer as consequências por falar a verdade. Vamos ao e-mail.
em relação às perguntas feitas por e-mails anteriores, eu não vou colocar o nome da jornalista, você vai borrar ou não vai, Wesley? Telefone tal, em nome do Jornal da Globo. Então, na reportagem vamos citar, referente a você que, outro perfil que ganhou atração nos últimos anos foi o de Renato 38. Ele produz conteúdos sobre Bitcoin e a ideologia Red Pill no YouTube, Instagram e TikTok. Meu nome não tem acento. Acumulando mais de 1 milhão de seguidores. Rapaz, eles deram uma valorizada, não é isso? Ou somando perfis, não é isso? O perfil que eu tenho mais mais seguidores é o Insta, que ainda não chegou a 1 milhão, não. Inclusive, eu nunca tive perfil no TikTok. A galera que monetiza que tem, mas aí eu já não entrei nessas minúcias, não é isso? O normal, como Miló Fernandes e vários autores já disseram, é que tem muitos jornais que a única coisa verdadeira ali é a data, que é o caso e muitas vezes do que é publicado na Globo, né? Nos cortes que angariam milhares de visualizações, ele já proferiu discursos críticos à Lei Maria da Penha. Isso é verdade. Afirma que a mulher estudar é um grande erro, uma autodestruição espiritual, física e financeira. E a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar ao seu marido. Quem diz isso não sou eu, sou Deus, vai reclamar com ele. Que a Lei Áurea violou direitos de propriedade estabelecidos e trouxe insegurança jurídica. O príncipe real e imperial confirmou as minhas declarações, assim como mais de uma dezena de professores doutores em história. Isso é um fato histórico e não uma opinião. E que a capacidade de uma mulher ser fiel é reduzida a cada homem que toca nela. Quem disse isso é a estatística. Vai brigar com a matemática. Estatística e dados oficiais de diversos governos. E que as mulheres só têm 2 vocações: ser mãe ou garota de programa. Ser homem hoje está sendo criminalizado. A mulher pode te bater, gritar com você. Se a mulher te gritar, não vai dar nada. Você chega à delegacia e a galera dá risada. Vai fazer uma falsa acusação de que você gritou e ameaçou para você ver o resultado disso aí. Vivemos um ginofascismo absoluto. Falando de seus vídeos. Não apenas falou, como esse canal comprovou. Mostramos inclusive mulher que meteu tiro em homem dormindo e se safou como legítima defesa, uma vereadora petista. Mostramos diversos casos de mulher que meteu gasolina e esfaqueou o marido e nunca pagaram por nada. Essa é a regra geral. A falsa acusação é a regra geral e a impunidade de agressão contra homem é a regra geral. E eu não falo isso como opinião, mas sim como fato estatístico. Vamos à resposta. Até agora, eu só fiz ler a pergunta da Globo. Agora vamos ler a resposta que a assessoria de comunicação lá do renato38.com.br deu. Eu também vou fazer uns comentários. Tem muitas outras coisas que eu escreveria aqui, mas os caras não escreveram. Não, Erlen? A resposta é: para compreender trechos de frases, é necessário analisá-los dentro do contexto que foram ditos. Todas essas afirmações possuem referências e fundamentação no livro gratuito em PDF disponível para download no renato38.com.br. Você quer o livro grátis? Pode baixar lá, tá de graça. 1. Lei Maria da Penha. Com base na Bíblia, ele já afirmou que essa lei é satânica. Afirmo e reafirmo. Uma lei que estimula alienação parental e falsas acusações serve a Satanás. Há quem diga que a Lei Maria da Penha surge de uma mentira e por isso é filha do pai da mentira, Satanás. Se você quiser saber detalhadamente as pessoas que afirmam que a Maria da Penha é uma falsa acusadora, assista um documentário do Brasil Paralelo. Repito mais uma vez, eu não afirmei que ela é uma falsa acusadora. Eu apenas digo que muitas pessoas afirmam e apresentam provas. E elas estão no documentário do Brasil Paralelo. Se isso é verdade ou não, assista e construa sua opinião. Renato 38 afirma, com base em dados públicos e na análise econômica do direito, que a Lei Maria da Penha aumentou os assassinatos de mulheres ao incentivar falsas acusações impunes. O aumento de assassinato de mulheres não é opinião, é um fato. Vá reclamar com Deus e com a matemática. O que, segundo ele, pode ser analisado por estatística, praxeologia ou teoria dos jogos. Sim. Se você é estuprado na cadeia por uma falsa acusação, aumenta ou diminui a chance de você matar essa mulher? Se essa mulher faz o seu filho ser assassinado pelo Jairinho, aumenta ou diminui a chance de você matar essa mulher? O aumento do poder de falsas acusações e de falsas condenações aumenta também a violência. O direito à tecnologia. A finalidade do direito é aumentar a previsibilidade reduzindo a violência. A Maria da Penha reduz a previsibilidade e aumenta a violência. É uma lei satânica, sendo ou não, a Maria da Penha é uma falsa acusadora. A lei bíblica permite que alguém seja condenado sem prova? A lei bíblica permite que o poder pátrio seja retirado de um pai sem a sua ouvida? Pois é, quem apoia leis como a da Maria da Penha é antibíblico e é inimigo do que tem escrito na lei sagrada. Sobre a mulher estudar, vamos ver o que a assessoria disse. Nessa conversa, Renato deixou claro que a educação é um dever e um direito fundamental de toda a humanidade, e que estava se referindo à mulher optar por fazer o estudo formal, que ele considera, diferente da educação real, o objetivo central da sua vida. Um doutorado de filosofia, de sociologia e dessas merdas que se ensinam nesses antros de extrema esquerda serve pra quê? Só se for pra fazer concurso, né?
A declaração foi uma resposta a uma pergunta hipotética entre extremos: ser mãe de família ou uma doutora solitária. Você prefere que sua filha seja bem casada com vários filhos ou tenha um título de doutorado de uma universidade imunda? Pois é. Segundo ele, dedicar-se exclusivamente ao estudo formal, sem conteúdo prático, seria um desperdício de vida, tanto para homens quanto para mulheres. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Eu estou dizendo isso da ordem divina, do que está na Bíblia. A nossa aliança não é de 10%, é de 100%. Em tudo o que você faz na vida, a sua prioridade tem que ser agradar a Deus. Se você está dedicando a sua vida a algo diverso do que seja o serviço e a vontade de Deus, você serve a Satanás. Isso não é minha opinião, é um mandamento bíblico. 3. Sobre o dever da esposa. A afirmação de que a esposa deve honrar e obedecer ao marido é apresentada como um mandamento bíblico, aplicável apenas a casamentos religiosos, no quais não há divórcio. Jesus revogou o divórcio. E o marido tem o dever de se sacrificar pela esposa e amá-la como a si mesmo, diferente do casamento civil. Trata-se, portanto, de referência religiosa e não de opinião pessoal. Pois é, se vocês quiserem vir e me matar e me prender, porque eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia, será a maior honra da minha vida. A maior honra que alguém pode ter no mundo é ser mártir. Nós previmos aqui que o cristianismo e os batizados iam explodir na França. Foi exatamente o que aconteceu. Mais de 20 mil batizados em menos de 60 dias após a morte do inocente pelos esquerdistas. Pois é. Pode publicar mentiras contra mim, Globo. Pode publicar trechos de frases dizendo que eu cometi algum crime de ódio à mulher. O que eu fiz foi dizer o que está escrito no livro sagrado. O sacrifício daquelas pessoas que não se curvaram para negar a Deus é a maior honra que alguém pode ter no mundo. É o martírio. Lei Áurea. Renato afirma que a Lei Áurea revogou direitos legais e que, ao contrário de outros países, nem escravizados, nem proprietários foram indenizados. Isso não é opinião pessoal. É um fato incontroverso. Mais de uma dezena de professores doutores de história e o próprio príncipe real confirmaram publicamente que isso é um fato verdadeiro. A Lei Áurea derrubou o império. Sem a República, o Brasil seria muito mais limpo e muito menos corrupto. A República foi várias vezes mais corrupta que o Império. Quem diz isso não sou eu. Foi um dos patronos da República, o Rui Barbosa, em seu testamento. Vamos lá. Segundo ele, ambos deveriam ter sido compensados pelo Estado, com terras devolutas, e que, sem a Lei Áurea, a escravidão poderia ser sido extinta gradualmente por meio da Lei do Ventre Livre. Muitos anos antes da Lei Áurea, que só tinha 2 artigos e não tinha nenhuma ressocialização, havia uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que tinha dezenas de artigos e dizia detalhadamente como essas pessoas seriam reintegradas na sociedade. Eu não sou a favor que ninguém que nasça de filho de escravo seja escravo, mas a Lei Áurea, de fato, destruiu o Império e desmoralizou o Brasil, tornando uma república. Tanto os escravos quanto os senhores de escravos deveriam ter sido indenizados. Nós poderíamos, ainda hoje, ser um império e ter um país muito mais moralizado. Sobre isso, é muito importante que se diga que nunca houve no Brasil uma lei racista em relação aos escravos. Haviam escravos brancos e haviam escravos negros. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, Zé Alfaiate. E eu não vou buscar uma fonte qualquer. Eu vou buscar a Globo.com. O que o G1, o Extra, que é um jornal da Rede Globo, falou? Vamos lá para ver o que a própria Globo fala sobre o Zé Alfaiate. Zé Alfaiate, o maior traficante de escravos do Brasil. Ao despachar uma remessa de escravos africanos do Rio de Janeiro para a Bahia, o maior traficante de escravos do país, conhecido como Zé Alfaiate, enviou junto uma carta ao comprador, justificando o motivo pelo qual alguns escravos foram marcados no peito com ferro em brasa, com o sinal 5, em vez do V. O ferro original quebrou e não houve tempo para o conserto. Pois é, ele não apenas escravizava, mas marcava ele com ferro como se fosse com um animal. O ano era 1846 e José Francisco dos Santos, o Zé Alfaiate, já era um homem rico. Seu apelido se deve ao fato de que, ainda na adolescência, aprendeu a trabalhar com couro, costurando belas peças e encantando seus clientes. Deixou seu ofício para comercializar africanos, quando se casou com a filha de Francisco Félix de Souza, à época, o maior comerciante de escravos da África. Comprou a sua liberdade com trabalho e progrediu através do casamento. Quando morreu, aos 94 anos, Zé Alfaiate era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Deixou uma fortuna avaliada na época em mais de 120 milhões de dólares. Na verdade, bilhões. Havia expandido seus negócios para a exportação de couro, de ouro, azeite de dendê e óleo de palma, sendo pioneiro nesse comércio.
deixou 53 viúvas, 80 filhos e 12 mil escravos. Meu irmão, 80 filhos legítimos, imagina os ilegítimos. Se um homem de 94 anos tinha 53 esposas com essa idade, quantas ela não devia ter com 60, hein, Wesley? Hein? Zé Alfaiate possuía um harém digno de qualquer sultão. Rapaz, eu ouso dizer que quando Zé Alfaiate morreu, ele deveria ter um harém maior e melhor do que qualquer sultão vivo na época. A história de Zé Alfaiate foi retratada no livro O Vice-Rei de Udá, de Bruce Chatwin, e em um longa-metragem alemão de 1987, dirigido por Herzog, Cobra Verde. A maioria das pessoas questiona: por que nunca ouvi falar desse sujeito? A resposta é muito simples. A quase totalidade dos historiadores tenta desesperadamente apagar a existência de Zé Alfaiate da história, porque ele foi um escravo. É isso mesmo, Zé Alfaiate foi um escravo negro e, devido à sua destreza na confecção de peças de couro, ganhou a simpatia de clientes brancos que compraram sua carta de alforria, ou seja, sua liberdade, e tornaram-se seus clientes. Pois é, eles são contra exemplos de pessoas que venceram pelo mérito, pela honra e pelo trabalho duro. Na Europa e nos Estados Unidos, o respeito das elites financeiras por Zé Alfaiate era total. Dizia-se que, nos negócios com ele, bastava apenas e simplesmente a sua palavra. Zé Alfaiate não foi o único escravo liberto que se tornou rico e passou a escravizar seus semelhantes. Há centenas e centenas de registros esquecidos propositalmente, pois só assim narrativas manipuladas politicamente são aceitáveis para a manobra das mentes preguiçosas que se recusam a buscar a verdade. Escravizar semelhantes foi uma prática desde os tempos bíblicos. Em uma guerra, os perdedores eram escravizados. Isso não dependia de sua cor de pele. Deus puniu o Egito com as 10 pragas para forçar a libertação dos hebreus. Manipular a história para que seja adequada à narrativa política, a ideologias, em última análise, é também querer escravizar. Pois é, alguém publicou no site da Globo uma acusação à própria Globo. Os terríveis erros cometidos pela humanidade, como a escravidão, o holocausto, a matança de dissidentes políticos, sempre tiveram como apoio a ignorância e a preguiça por buscar a verdade. Pois é, a própria Globo diz uma coisa dessa e depois a jornalista da Globo vem me fazer uma pergunta como essa. Pois é, quem está querendo escravizar os semelhantes baseado em mentiras? É a Globo ou são as pessoas contra as cotas racistas imundas? Já que o caso do Zé Alfaiate está mais longe da maioria da população brasileira que vive no Sudeste, eu trago um outro exemplo aqui. O primeiro barão negro do Brasil Império, o senhor de 1000 escravos. O Zé Alfaiate tinha 4.000, esse aí só tinha 1.000. Olha a foto desse homem, ele é branco ou negro? Eu também poderia trazer os exemplos que eu já mencionei muitas vezes, de escravas brancas, louras de olho azul, escravas sexuais. Existem cemitérios inteiros de centenas delas. A escravidão nunca foi racial. A escravidão bíblica, inclusive, não tem nada a ver com a escravidão imoral feita no Brasil. O problema é que a Lei Áurea contradisse a si mesmo, trouxe insegurança jurídica e não trazia nenhum mecanismo de ressocialização dessas pessoas à sociedade. Várias famílias foram colocadas na sarjeta com essa lei. O que eu estou dizendo sobre a escravidão não é opinião, é um fato histórico, confirmado por dezenas de professores e doutores e pelo próprio príncipe real. Sobre as duas vocações, de ser mãe ou garota de programa. A afirmação de que as duas vocações da mulher foi apresentada como citação de autores, e não como opinião pessoal. Diversos autores, inclusive esquerdistas, abordaram a dualidade histórica. Um exemplo que eu dou é a própria esquerdista Simone de Beauvoir. No seu livro O Segundo Sexo, ela enumera dezenas de autores durante séculos que diziam que esses papéis existiam e eram os principais papéis da mulher durante milênios. Ou seja, isso é um fato histórico, e não minha opinião. Sobre relacionamentos, Renato afirma que a relação entre o número de parceiros e a probabilidade de adultério ou divórcio não é opinião, mas baseada em dados estatísticos de pesquisas de órgãos oficiais. É comprovado com dados oficiais de diversos países e diversos artigos estatísticos publicados nas principais revistas mundiais de comportamento humano de que quanto mais parceiros sexuais, maior a chance de divórcio e de adultério. Isso não é opinião, é um fato matemático. Vá brigar com a matemática. Sétimo, considerações gerais. Renato afirma que o casamento bíblico e determinados comportamentos masculinos foram criminalizados no Brasil, motivo pelo qual deixou o país. Com base em sua experiência de 18 anos de local de crime, ele sustenta que leis feministas incentivam falsas acusações impunes e contribuem para a baixa taxa de fecundidade. Isso também é um fato. Falsas acusações explodem a destruição de famílias. Menos casamentos estruturados são menos filhos. Renato já foi diagnosticado e aposentado por juntas médicas como pessoa com deficiência e autismo. A condição já foi informada publicamente diversas vezes. Segundo o artigo 88 da LBI, o uso da sua imagem e nome com fragmentos de falas fora de contexto, bem como menções pejorativas relacionadas à sua condição, pode ser caracterizado como crime de capacitismo, com pena de 2 a 5 anos, se praticado por meio de comunicação.
como o Jornal Globo. A assessoria de comunicação de Renato 38 permanece à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais e agradece a oportunidade de contextualizar os trechos mencionados. Pois é, a Globo, você que vai me dizer agora, eu lhe pergunto, a Globo fez ou não uma ameaça injusta e imoral de publicar trechos de afirmações minhas, tirados fora de contexto, dizendo que são de minha autoria e não fatos concretos da realidade ou opinião de autores, sim ou não? Eu deveria ou não ter feito essa resposta, Globo? E agora eu lhe pergunto, vocês acham que eles vão considerar essas afirmações que eu fiz em seu texto ou vão apenas fazer atos difamatórios contra mim? Você que sabe, vamos descobrir se eles publicarem esse trabalho essa semana. Esse é o problema, Nicolas. Eu tô num grupo de empresários e a primeira pauta da manhã hoje foi, cara, eu vou parar de contratar mulher. Óbvio. O que vai acontecer é um monte de homem sendo falso acusado por misoginia, acabando com a vida do cara, mercado de trabalho parando de contratar mulher, porque afinal de contas, quem quer estar ao lado de alguém que você não pode discordar, que você não pode conversar, Não pode interromper. você pode ser preso, não pode interromper. Exatamente. Num debate, não, você tá fazendo misoginia comigo. Pô, E ninguém outra, vai querer, pô. as mulheres que estão solteiras hoje em dia, ninguém vai pensar duas vezes em chegar nela numa balada ou casar. Meu irmão, você não lembra do Ronaldinho naquela entrevista? Que a mulher falou assim, você vai pra onde depois daqui? Pô, você quer sair comigo? Tá querendo saber demais. Tipo, Misoginia. Misoginia, meu irmão. Já assédio. Ponto. Que existe homem escroto, babaca, que desrespeita as mulheres, que é agressivo com as mulheres, que é baixo Joga mulheres. pena de morte, Isso pode jogar não- na cadeia. Meu irmão, isso eu não tenho dúvidas. Agora, o que realmente protege as mulheres? A pena maior pra esses criminosos, reduzir a maioridade penal pra poder prender um vagabundo menor que comete crime, você aprovar a castração química, você ter prisão perpétua pra quem, por exemplo, chega e comete um latrocínio contra uma mulher, por exemplo, né? Agora me pergunta se eles querem isso. Não vai votar, não vai passar. Não vai votar. Então aqui pra vocês, ó, de que vocês estão querendo defender mulher